Olá, queridos alunos do 7º ano, sejam bem-vindos à terceira aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vamos ao nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Bem, o nosso objeto de conhecimento é contextos e práticas e o detalhamento, a história da arte grega e arte romana. E vamos dar início à aula de hoje. Então, iniciamos a aula de hoje. Aqui, como vocês podem ver ao meu lado, nós temos a Acrópole de Atenas, tá? Com Panternon no topo. Na última aula, nós abordamos sobre a arte na pré-história e sobre a civilização egípcia. E a gente vai agora abordar sobre uma outra civilização, que é a civilização grega, então arte grega. Aí, como vocês podem ver aqui ao lado, aqui nós temos o Panternon, que isso aí é um templo grego. Assim como os egípcios, os gregos, eles também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Então, eles construíram esses templos aqui para os deuses gregos. Aqui foi construída esse templo por uma deusa grega que é chamada Atenas, certo? Então, e esses templos eram construídos nas colinas, bem ao alto, como vocês podem ver. Então, esse é a arquitetura, como vocês podem ver, a arquitetura grega aqui no templo. Eles utilizam várias colunas que a gente vai mostrar para vocês com detalhes. Então, a arte era diferente da egípcia, eles não eram tão religiosos como os egípcios, ou seja, a arte voltada para a religiosidade. Então, eles eram mais detalhistas, eles faziam uma arte com uma estética, com a beleza, então eles se preocupavam muito com isso. Então, vamos conceituar o que vem ser a Grécia Antiga. Bem, a arte grega, ela passou pelos períodos arcaico, clássico e helenístico, e cada uma dessas fases históricas influenciou a elaboração de obras. Então, convictos, dando continuidade, convictos de que o ser humano ocupava especial lugar no universo, os gregos não submeteram a imposições de reis ou sacerdotes, como fazia lá os egípcios, ou seja, a arte era toda voltada para a religiosidade, como nós vimos na última aula. Para eles, ou seja, os gregos, o conhecimento expressado pela razão estava acima da crença em qualquer divindade. Então, eles acreditavam na estética da arte, na beleza. Então, eles faziam uma arte mais naturalista, tanto nas esculturas quanto nas pinturas. Eles tinham como principal objetivo a beleza, a estética. Então, vamos analisar como é que era a arte grega. A arte grega, ela foi considerada livre, ou seja, não era uma arte voltada para a religiosidade como era os egípcios antigos. Ela valorizava o homem como sendo o ser mais importante do universo. A inteligência humana era superior à fé encontrada na civilização egípcia, como nós vimos na aula anterior. Então, vamos dar continuidade. O dia a dia, a natureza, as manifestações dos gregos eram retratadas na arte. Eles procuravam o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, pois estavam em busca da perfeição. Então, eles não eram obcecados ali
como os egípcios, em retratar apenas os deuses, o cotidiano, mas eles estavam preocupados com a beleza, com o ritmo, com a harmonia. Eles buscavam a perfeição em tudo o que eles faziam. E também eles costumavam colocar também o cotidiano deles, os heróis gregos, os deuses, tudo isso na sua pintura, na sua arquitetura também. Então, vamos ver as características, as principais características da arte grega. Então, a simetria, ou seja, o que é a simetria? Por exemplo, nós seres humanos, nós não temos um olho perfeitamente igual ao outro, o nariz. Então, os gregos, eles faziam essa perfeição. Então, quando eles retratavam, esculpiam, por exemplo, um imperador grego, eles não retratavam exatamente como era, mas eles tinham o objetivo de fazer o mais belo possível, tanto nas esculturas quanto nas pinturas. Então, eles eram interessados na perfeição. As obras realizadas a partir de modelos vivos. Então, ele pegava uma pessoa, ficava observando aquela pessoa e esculpiu ali, principalmente a partir do mármore. E depois eles começaram a esculpir em metais também. Uso religioso, doméstico ou funerário. Também eles utilizavam, na pintura, por exemplo, eles sempre produziu ali os deuses egípcios, né? Também os vasos, por exemplo, eles tinham uso doméstico, ou seja, eles utilizavam os vasos ali, colocavam vinho, água, mas também ele servia como decoração, ou também ele servia como um objeto funerário, ou seja, colocavam também nos túmulos ali das pessoas ricas ali do Egito. Então, a gente vai agora analisar a escultura grega. A escultura é uma das mais importantes expressões da cultura grega. Foi um instrumento útil, sendo veículo e ilustração de uma série de valores daquela sociedade, além de exercer decisiva influência sobre outras civilizações. Então, como já foi visto, os gregos eles tinham uma perfeição, eles observavam, pegava uma pessoa e esculpia a partir do mármore, então ela fazia uma escultura mais perfeita possível. Fazia os movimentos, fazia até as veias, a expressividade do rosto. Então eles tinham essa obsessão pela beleza, pela perfeição. Então a escultura ela foi modelo para várias civilizações, até os dias atuais também. Os seres humanos sempre se baseiam em várias culturas na arte grega. Então a escultura grega no período arcaico. Então, o que foi o período arcaico? Nas obras do período arcaico, nota-se a influência do Egito, não só como fonte inspiradora, mas também na técnica. O escultor grego, nesse período, ele apreciava a simetria. O artista esculpia figuras masculinas nuas. A estátua couro, esculpida no período arcaico, significava homem jovem. Então, a gente vai mostrar um pouco para vocês esse período. Olha só, o período arcaico, ou seja, couro significa homens jovens. E vocês podem ver aí o detalhe do rosto, seja como no período do egípcio, ele imitava um pouco. Lembra que tinha aquele ar de superioridade, ou seja, não tinha movimento, era sempre um pé esquerdo à frente. Então, ele não tinha muito movimento. Geralmente, os homens eram esculpidos nus e as mulheres já haviam uma túnica, que era a coré. Então, essa primeira escultura aqui é no tempo arcaico, certo? Então, a gente vai dar continuidade. Então, aqui nós temos um outro período, o período helenístico. Olha só a diferença. Então, a escultura feminina, ela sempre tem esse drapeado aqui, sempre é coberta, diferente da escultura masculina, que era mais os homens nus, como vocês viram. Então, essa aqui é a Vitória de Samotraça, ela possui 3,28 metros de altura.
foi esculpida em mármore branco e está em lugar de destaque numa escadaria do Museu do Louvre. Então, se alguém de vocês tiver a oportunidade de ir lá no Paris, no Louvre, vocês vão ver essa escultura aqui, certo? Da Vitória de Samotrácia, que ela foi encontrada. Muitos anos, vocês podem ver que ela não tem cabeça aqui, certo? É uma escultura legítima grega e alguns estudiosos acreditam que ela fazia parte da popa, ou seja, ficava na frente de um navio, certo? E ela foi esculpida em mármore. Então, a Vitória de Samotrácia, ela não possui cabeça, como vocês podem ver aqui, nem braços, certo? E causa uma sensação de mistério, movimento de ambas as asas. O vestido aqui, como vocês podem ver, ondulado ao vento, acredita que essa escultura, ela representa uma figura na proa de um navio de guerra, como eu já falei, certo? E na mitologia grega e romana, Nike, ou seja, Nice, era a deusa da vitória, certo? E ela foi mostrada como sendo uma figura alada que voaria do Monte Olimpo. Então tem até uma marca que vocês já devem conhecer, né, de tênis, que é Nike, certo? Ela foi construída, não, ela se originou a partir dessa deusa aqui, certo? Uma deusa grega. Então, como vocês podem ver, é uma deusa alada. E depois, isso aqui foi esculpido no mármore, certo? Depois os deuses viram que o mármore quebrava muito, como vocês podem ver. A escultura está sem cabeça, sem braços, então eles pegaram outros materiais para fazer essa escultura. Então, as esculturas de bronze, então eles pegaram o bronze para produzir as suas esculturas. As esculturas gregas eram esculpidas com mármore, mas ele se rompia facilmente sobre seu próprio peso, dificultando a execução e comprometendo a durabilidade da peça. Então, os gregos começaram a usar bronze, que era um material mais adequado, ou seja, mais resistente. Então, a gente vai mostrar agora para vocês o deus do cabo Artemísio, também conhecido como bronze de Artemísio, ou deus do mar. É uma estátua de bronze da Grécia Antiga que foi recuperada em 1928. A estátua de Poseidon, ou seja, Zeus, é um dos elementos mais importantes da coleção de esculturas do Museu Arqueológico Nacional de Atenas. A gente vai mostrar para vocês essa escultura, como vocês podem ver, ela é em bronze, então é uma escultura bem resistente, ela resiste até hoje ao tempo e ela está aí no museu, certo? Nacional aí. Então, se vocês tiverem oportunidade de também conhecer essa escultura, ela foi esculpida em bronze. E agora a gente vai analisar a pintura grega. A pintura grega é uma dos primeiros registros da arte grega. Frequentemente encontra-se em vasos de cerâmica com características geométricas, triângulos, círculos e formas em xadrez. Dando continuidade, apresentam também cenas do cotidiano e figuras mitológicas. Assim como os egípcios também, eles produziam o cotidiano, certo? E também as figuras mitológicas. Os vasos eram utilitários e usados como peças de decoração. E a gente vai analisar agora os vasos gregos. Os vasos gregos mostram a harmonia existente entre as cores, os desenhos e o espaço utilizado para a pintura. Nem sempre foram peças de decoração, sendo utilizado no trabalho diário ou para guardar mantimentos tais como vinho e azeite. E a gente vai mostrar para vocês a hídria. Aqui ao meu lado, vamos lá, aqui a hídria. Observe aqui a imagem. Então, isso aqui são dois deuses gregos. Vocês podem ver que o fundo dele é preto e aqui as imagens são pintadas em ocre, certo? Então, havia também o contrário, a cor natural aqui do vaso, que é essa aqui, e as pinturas eram pretas. Então, eles utilizavam esse vaso para guardar água, vinho, e também ele serviu como peça de decoração. Então, eles tinham essa duas finalidades. Então, a hídria é um vaso de cerâmica usado para guardar água. Ela facilita mergulhar o vaso na água e levá-lo até a cabeça, enquanto que as outras alças, como vocês podem ver aqui,
Ela ajuda no equilíbrio. A hidra é encontrada em duas técnicas de pintura grega, embora seja mais frequente na cor negra, como vocês podem ver, como eu já falei para vocês. E a gente vai mostrar um outro vaso, que é a ânfora. Olha só, aqui diferente daquele, ou seja, aqui a figura é preta e o fundo é ocre, certo? Então, ânforas confeccionadas em barro ou terracota com duas asas, vocês podem ver aqui, simétrica, ou seja, o mesmo tamanho uma da outra, geralmente terminada em uma parte inferior e uma ponta e um pé estreito, aqui, certo? Ela é usada pelos gregos e romanos para conter, sobretudo, líquidos, especialmente o vinho. Servia também para conter azeite, frutos secos, mel, derivados dos vinhos, cereais e mesmo a água. Então, ela era utilizada para guardar esses mantimentos e também servia como decoração, como foi falado. Agora, estilos arquitetônicos das colunas gregas. Os templos gregos foram a maior expressão dos valores estéticos e da monumentalidade dos arquitetos gregos. Os templos são identificados a partir de 3 ordens arquitetônicas: a ordem dórica, ordem jônica e ordem coríntia. Vamos conhecer a primeira ordem, que é a dórica. A coluna dórica é simples e não possui base. A ordem dórica é a mais antiga. Possui simplicidade em sua forma e das 3 formas é a mais rústica. É possível citar as colunas desprovidas de base. Então, como vocês podem ver embaixo, ela não tem base e ela é bem simples, tá? Como vocês podem ver, não tem nenhum desenho, nenhum ornamento. E a gente vai conhecer uma outra ordem, que é a jônica. As colunas jônicas são mais altas que as dóricas e a superfície tem linhas esculpidas de cima para baixo. A base de uma coluna jônica se parece com uma pilha de anéis, como vocês podem ver lá embaixo, ó, a base, diferentemente da dórica. O capitel no topo da coluna parece ser um pergaminho gigante, como vocês podem ver, ó. Esse pergaminho, esse tipo um cachimbo aí, diferente da dórica, que não tem nenhuma decoração, ela é retinha. E agora a gente vai analisar a Coríntia, o nome relativo a Corinto, cidade rival econômica e cultural de Atenas. A diferença mais marcante da ordem coríntia para a jônica é o capitel das colunas, muito mais elaborado. Tinha forma adornada por folhas e brotos de acanto, uma planta da região, certo? Aí vocês podem ver a decoração. A gente vai mostrar agora com mais detalhe essas colunas para você. Primeiramente, a gente vai mostrar aqui a dórica, olha só. Então, vocês podem ver aqui, né? Ela é bem simples, aqui na base, ó, não tem nada, certo? Não tem nenhuma decoração. Aqui nós temos o frontão, que é esse triangular aqui, com algumas figuras, certo? Gregas, aqui os deuses gregos. Aí o jônico. Aí vocês podem analisar aqui, ó. Ele já tem aqui um detalhe bem embaixo, como vocês podem ver. E aqui, ó, o detalhe aqui em cima, certo? Como se fosse aqui um cachinho, né, de anjo. Aí o frontão aqui em cima também não tem detalhe nenhum. E depois o coríntio. Olha só que interessante, é bem decorada aqui no topo, olha, com folhas de acanto, é uma planta da região da Grécia Antiga. E aqui o frontão também não tem nenhum detalhe. Então, essa aqui, ó, bem no... A gente pode ver aqui, ó, a imagem também, ela tem aqui um detalhezinho na base dela. Então, são essas 3 colunas gregas, ou seja, a dórica, que é a simples, a jônica e a coríntia, que é a mais detalhada com folhas de acanto. Então, a gente vai falar sobre a contribuição da arquitetura, tá, do período arcaico, que foram os templos construídos para cultuar os deuses. A gente viu logo no início da aula os templos, né? Acreditavam
acreditavam nos deuses do Olimpo com a personificação dos poderes da natureza, representados em estátuas anatomicamente perfeitas. Ou seja, na época da Grécia Antiga não havia ciência, então tudo era explicado através dos deuses. Por exemplo, quando tinha um trovão, era o deus Thor, a deusa da sabedoria, tinha uma deusa específica, a deusa da beleza, tinha um nome também, certo? Então, para todas o que acontecia na natureza, tinha um nome específico do deus. E a gente vai mostrar agora os templos dos deuses egípcios, escuta, dos deuses gregos. Aí vocês podem ver, olha, as colunas, que era uma estrutura, ela que aguentava toda o peso, né, da arquitetura. Então, as colunas, ela servia para isso. Então, vocês podem ver bastante colunas na arquitetura grega. E esses templos eram construídos para os deuses gregos. Então, havia uma escultura muito grande onde os gregos cultuavam os seus deuses. Bem, essa foi a arte grega, e agora a gente vai analisar uma outra civilização, que é a civilização romana. Vamos para a Roma Antiga. Aqui nós temos o Coliseu de Roma, como vocês podem ver. Isso aqui é a ruína dele, ele se encontra em Roma. E isso aqui, ele era... O Coliseu de Roma, ele é um patrimônio histórico mundial que revela a habilidade e as diversas técnicas utilizadas pelos arquitetos, engenheiros e construtores da Roma Antiga. É, portanto, um dos maiores exemplos da arquitetura romana. Então, aqui no Coliseu havia grandes eventos. Então, os romanos assistiam grandes competições aí de gladiadores, havia até competições, havia até navios, tinha uma parte que enchia ali, havia verdadeiros espetáculos durante isso aqui. Então, ele foi construído ali para entretenimento do povo. E agora vamos ver o que foi essa arte romana. Os romanos aproveitavam a cultura dos etruscos, cuja arte era bastante desenvolvida, bem como deixaram-se influenciar pelos padrões estéticos gregos que admirava. Ou seja, a Roma, ela invadiu a Grécia, então ela teve uma grande influência, tanto nas esculturas, então várias, a arte romana, ela se baseou na grega. Até os deuses gregos, eles pegavam os mesmos deuses dos gregos e colocavam nomes diferentes, certo? E também eles invadiram, eles pegaram os etruscos também, e também pegaram vários... A arte do etrusco também teve uma influência muito grande na arte romana. E agora vamos analisar a pintura romana. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades de Pompeia e Herculano, soterradas pela erupção de Vesúvio em 79 d.C. e cujas ruínas foram descobertas no século VIII. Então, os gêneros artísticos, vamos dar continuidade? Os gêneros artísticos mais comuns na pintura romana eram paisagens, retratos, arquiteturas, pinturas populares e pinturas triunfais. A gente vai mostrar para vocês essa pintura romana. Então, a gente pode ver aí o cotidiano dos romanos. Essa pintura, ela era produzida nas casas dos imperadores, nas paredes. Então, vocês podem ver que eles utilizavam aí cores primárias, vocês podem ver o vermelho, o amarelo, então são cores fortes, e eles pintavam ali o cotidiano ali dos romanos, no templo ali dos seus palácios. Então era produzida nas paredes, nas casas dos imperadores romanos. E agora vamos analisar a escultura romana. A arte é a mistura da perfeição e o clássico, com as inspirações do realismo e estilo do Oriente, resumidos em esculturas de
pedra e bronze de inigualável beleza. Em relação à escultura, os artistas romanos retratavam as pessoas com muita fidelidade. As esculturas romanas destinam-se tanto para fins decorativos quanto para propaganda política. Estátuas de chefes políticos e militares eram colocadas nos espaços públicos, costumes que persistem até hoje. Aí vamos dar um exemplo. Então, olha só que interessante, detalhe de um busto de Catão, certo? Que foi um imperador romano, certo? Aí você vê que o romano é bem detalhista, diferente dos gregos, que tinha o objetivo da perfeição. Os gregos, eles não faziam essa expressão, ou seja, uma pessoa mais velha, com as rugas, então eles faziam detalhadamente, eram mais realistas. E depois nós temos também uma escultura de Marco Aurélio, outro imperador romano, certo? Então, até os dias de hoje, as pessoas importantes que, né, da história, principalmente aqui no Brasil, eles são colocados um busto, ou seja, o rosto deles em praças públicas e também atos heróicos no cavalo. Então, esse é um costume que veio lá de Roma, certo? Então, sofreu várias civilizações essa influência dos romanos de fazer as esculturas dos chefes de estado, dos heróis. Então, eles colocam essas esculturas nas praças públicas. Se vocês tiverem a oportunidade, eu não sei se vocês já vieram aqui em Manaus, vocês vão observar esses bustos, essas esculturas de personalidades aqui, de heróis, nas praças públicas das grandes cidades, vocês podem observar. E agora a gente vai falar sobre a arquitetura romana. Eles desenvolveram uma forma de construção em que as colunas passaram a ser apenas decorativas. Lembra na arquitetura grega, que as colunas ela sustentava ali toda a arquitetura? Já na arquitetura romana ela servia apenas como decoração. Assim, hoje também nós temos vários prédios que existem essas colunas. Por exemplo, o nosso Teatro Amazonas, se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui, ou se vocês já vieram, vocês vão ver que tem várias colunas que servem apenas como decoração. Eles utilizam o arco e a abóbada, recurso arquitetônico desconhecido pelos gregos e egípcios e transmitido aos romanos pelos etruscos. Então, eles descobriram aí o arco e a abóbada. Então, a partir desse arco, ele deu um espaço maior ali no interior. Então, os romanos construíram vários templos sagrados também aos deuses, também eram politeístas e havia os templos ali. Então, as abóbadas ali, esse arco, certo? Deu um espaço maior ali para os templos gregos, certo? Aí a gente vai analisar agora um dos templos aqui, o Panteão. O Panteão foi um templo dedicado a todos os deuses situado em Roma. Destaca-se por suas grandes colunas, vocês podem ver as colunas aí que servem apenas de decoração, certo? E a enorme cúpula, que a gente vai mostrar depois com vocês, arredondada. O Panteão ele foi construído entre os anos 115 e 127 e encontra-se em perfeito estado de conservação. Olha só, se um dia vocês tiverem a oportunidade de viajar até Roma, vocês vão poder visitar esses templos. A gente vai mostrar agora aqui esse Panteão com mais detalhes para vocês. Olha só, vocês estão vendo aqui a coluna? Então, ó, ela é tipo jônica, certo? Cheia de detalhe, ou seja, Corinthian, ou seja, aquela folha de acanto, lembra? E aqui o frontão, olha, com as batalhas aqui dos romanos. Então, isso aqui é a frente do templo. E a gente pode ver aqui, olha, nessa imagem aérea aqui, a cúpula, certo? E aqui tem, olha, tem aqui uma abertura, certo? Olha só, ele é todo aqui redondo. Então, essa arquitetura, eles tiveram a influência dos etruscos, diferentemente dos gregos. Os gregos, eles construíam os seus
templos apenas com essas colunas aqui da frente, olha, como vocês puderam ver. Já os romanos não, olha a arquitetura. Eles construíram aqui esses arcos, né, e a abóbada, que deu um espaço muito maior para os templos. E até hoje as grandes catedrais sempre têm essas cúpulas. Se vocês tiverem a oportunidade também de visitar aqui Manaus, vocês vão conhecer também. No Vaticano também existe essas cúpulas onde são desenhados ali pinturas de Michelangelo. Então, tanto essa civilização, tanto a grega quanto a romana, todas as civilizações de hoje, todos os países, eles se baseiam também nessas esculturas, nessa arquitetura e nessa pintura. Então, nós tivemos influências muito fortes desses dois povos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.